recebeste o Espírito de adoção. É por ele que clamamos, Abba, Pai. Aleluia, 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 o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus estava rezando em um certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não os deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. A liturgia de hoje nos ajuda a pensar sobre a vida que Deus quer para nós. Deus quer que nós vivamos em abundância. Deus é o autor da vida, Ele não é o autor da morte. Deus quer que cada um dos seus filhos e filhas viva em abundância e chegue até a eternidade. E nós vemos isso, caríssimos irmãos e irmãs, muito claro, principalmente na primeira leitura de hoje e na segunda leitura. Na primeira leitura nós vemos o quanto Deus usa de misericórdia para com cada um dos seus filhos e filhas. Deus poupa a vida dos pecadores. Deus não quer a morte dos pecadores, mas quer que os pecadores se convertam, que mudem de vida, que tenham uma vida nova. Essa é a vontade de Deus para nós, que está muito claramente revelada na primeira leitura. Quando Abraão clamava a Deus que poupasse o povo por causa do seu pecado. Pecado que dava a Deus todo o direito, na sua infinita justiça, de exterminar aquele povo. Mas Deus, como é infinitamente misericórdia, Ele aplaca a sua ira e concede a vida ao seu povo. Já na segunda leitura, nós vemos
que essa vida nova que Deus tem para nos dar, esse perdão dos pecados que gera vida nova em nós, nos é concedido por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma graça especial, nós recebemos essa vida nova que Deus quer para todos nós, através do sacramento do batismo. Nós ouvimos que no batismo nós somos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma vida nova. Então veja, caríssimos irmãos e irmãs, o quanto que nós somos agraciados por Deus. Deus coloca à nossa disposição seus filhos e filhas, suas criaturas, homens e mulheres, a graça do sacramento do batismo. Por isso, quando nós somos batizados, nós recebemos o maior de todos os presentes que um ser humano pode receber, que é a graça de receber o dom da vida divina. Ou seja, quando nós somos batizados, nós nos tornamos família de Deus. Além de sermos inseridos no corpo de Cristo, nós também nos tornamos filhos e filhas de Deus em Cristo. Então veja que graça que cada um de nós recebemos e podemos dar a outras pessoas. Vocês pais, vejam a graça que vocês podem, já concederam, e alguns pais podem conceder a seus filhos, e aqueles que vão ser pais um dia podem conceder a seus filhos. E a Igreja Católica, caríssimos irmãos e irmãs, na sua sabedoria, nos ensina que desde a mais tenra idade, nossos filhos precisam receber o batismo. Por quê? Porque a primeira graça que o batismo confere não é a graça do perdão dos pecados. Como eu dizia para você, a primeira graça que o batismo nos confere é a graça mais importante, é a graça de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Por quê? Não é o pecado que é o perdão que é o mais importante. Porque quando nós batizamos o bebê recém-nascido, não tem pecado pessoal naquele ser humano. Existe sim um pecado original, que todos nós, que todo ser humano erra, pela desobediência dos nossos primeiros pais, representados na pessoa de Adão e Eva. Todo ser humano nasce com esse pecado original, ou seja, com uma inclinação ao pecado, à desobediência. E aí, quando uma pessoa, como um bebê, uma criança é batizada, esse pecado original é apagado. Deus dá a graça a essa criança de poder resistir a esse pecado e escolher a graça de Deus ao longo de toda a sua vida. E aí, se um católico, se uma pessoa adulta é batizada, então não só aí o pecado original é apagado, mas também os pecados pessoais que aquela pessoa cometeu. Mas, como eu dizia para vocês, o mais importante é a graça de sermos inseridos no corpo de Cristo e fazermos parte da família de Deus. Por isso, não esperem para batizar os vossos filhos. Tão cedo quanto seja possível, leve os seus filhos para serem batizados. Ensine isso a outras pessoas que às vezes não têm esse conhecimento. A gente vê muitas famílias retardando o batismo, deixando, não, vou esperar quando meu filho cresça, quando a minha filha cresça, ou vou esperar quando eu tenho condições de fazer uma festa de um batizado bem bonita. Não. Conceda aos seus filhos a graça de se tornarem membros da família de Deus. Não espere. E aí, muito tem se criado em nossa igreja uma tradição que não é nossa, de trazer os bebês para a igreja e apresentar os bebês na igreja. Essa tradição é uma tradição protestante. Por quê? Porque eles não batizam os seus bebês. Então, a maneira que eles têm de apresentar os seus filhos na
prestarem atenção, lembrarem de um batismo que vocês participaram. No início do sacramento, o padre pergunta aos pais que nome vocês deram a essa criança. Está apresentando a criança à comunidade presente ali no batismo. Então, essa é a maneira católica de apresentarmos as nossas crianças. Então, se você pode trazer um recém-nascido para ser apresentado à comunidade, não faça. Traga-o para ser batizado. Essa é a nossa maneira, a maneira que a igreja nos pede. Essa é a nossa tradição, essa é a nossa doutrina. Por quê? Porque nós queremos obedecer a Deus que quer que nós vivamos, e viver é estar na presença de Deus. Viver é ser cheio do Espírito Santo. É aquilo que Jesus nos disse no final do Evangelho: o Pai vos dará o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a vida de Deus dentro de nós. E só tem o Espírito Santo dentro dele ou dela quem recebeu o sacramento do batismo. Nós nos tornamos templos, morada de Deus, quando nós somos batizados. Porque nós morremos com Cristo e renascemos com Ele para uma vida nova. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, saiamos dessa liturgia de hoje com essa certeza: Deus quer a nossa vida. Deus quer que nós vivamos em abundância. E por isso, Ele age com misericórdia para conosco. E pensamos todos nós que fomos batizados. A graça de Deus está em nós. A vida de Deus está em nós. Então nós podemos seguir em frente, vivendo essa vida de Deus que Ele nos deu. O que passou foi sepultado com Cristo. Ou seja, se até hoje você tem vivido distante de Deus, ou se você tem cambaleado, ou seja, você vem para a presença de Deus, se afasta, você está lutando contra um vício, vai bem, mas depois acaba cedendo para aquele vício de novo, saiba que em Cristo você já é um vencedor, porque a vida de Deus está em você, o seu pecado já foi sepultado no seu batismo. Então hoje você tem condição de viver uma vida nova. E essa é uma verdade que nós precisamos ter muito viva no nosso coração. Porque muitas vezes na nossa vida a gente é chamado a duvidar dessa verdade. Você olha para os problemas da sua vida, você olha para os vícios da sua vida, você olha para as dificuldades da sua vida e você se sente pequeno. Você fala: eu não consigo mudar, eu não consigo deixar isso de lado. Você consegue. Porque é Deus que habita em você pela graça do batismo que te dá a força e a graça. É preciso acreditar e tomar os passos necessários para isso. E são muitos os recursos que existem aí para nos ajudar a mudar de vida, para nos ajudar a viver na presença de Deus. O primeiro deles é a vida de oração. É a sua oração pessoal, na sua casa, você com você mesmo e Deus, você e a sua família na presença de Deus, orando juntos. É você com a sua comunidade. É aqui, caríssimos irmãos, como família, que nós recebemos todo santo domingo a graça que nós precisamos para viver essa vida nova que Deus nos deu. É a Eucaristia, é a palavra de Deus, o alimento que nós precisamos para enfrentar as situações da nossa vida e viver essa vida nova que Deus deu para mim e para você no dia do nosso batismo e nos chama a viver a cada dia. Por isso assumamos essa verdade. Nós temos uma vida nova em Cristo. E Ele quer que nós vivamos e vivamos bem, vivamos em abundância. Que Deus nos abençoe. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
Ao Senhor que ouve as palavras dos nossos lábios e faz mais do que pedimos, com fé e amor supliquemos. Pai, salvai-nos. Deus, nosso Pai, acolhei as nossas súplicas e completai em nós a obra do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentamos no altar do Senhor, junto com o pão do vinho, a nossa vida, com os anseios e vibramos. Na Eucaristia manifestamos nossa confiança no Senhor, que se dá em alimento e nos revela o sentido da oração. Cantemos. Reprova-te, amor, pronta Deus a partilhar, é sinal de humildade, nós nos dós apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doaste totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si, empobrece o seu viver, em doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que tu doaste totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Oferta é bem servir, por amor ao nosso irmão, é reunir-se nesta mesa, celebrar a redenção. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doaste totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, nossos pedidos, os dons que recebemos de vossa generosidade, e agora nos apresentamos para que estes santos mistérios, pelo poder da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à felicidade eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever e salvação, é nossa salvação dar-nos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para prover de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com o esplendor da vossa luz. Eis, pois, diante de vós os inumeráveis coros dos anjos, que dia e noite vos servem, e contemplando a glória da vossa face,
os louvam sem cessar. Com eles também nós, e com nossa voz, tudo o que criastes, celebramos vosso nome, exultantes de alegria, cantamos a uma só voz. Santo, Santo, Santo sois, Senhor. Santo, Santo, Santo sois, Senhor, nosso Deus, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclama nossa glória, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo sois, Senhor. Santo, Santo, Santo sois, Senhor, nosso Deus. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo sois, Senhor. Santo, Santo, Santo sois, Senhor, nosso Deus. Nós proclamamos vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas. Criastes o ser humano à vossa imagem, e lhe confiastes todo o universo, para que, servindo somente a vós, seu Criador, cuidasse de toda a criatura. E quando pela desobediência perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte. A todos, porém, socorrestes com misericórdia, para que, ao procurarmos, nos encontrasse. Muitas vezes oferecestes aliança à família humana e a instruístes pelos profetas na esperança da salvação. A todos socorrestes com bondade. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo e, a chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Encarnado pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, Jesus viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Para cumprir o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitado, destruiu a morte e renovou a vida. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós ao Pai como primeiro dom aos vossos fiéis o Espírito Santo, que continua sua obra no mundo, para levar à plenitude toda a santificação. Por isso nós os pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito santifique estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Quando, pois, chegou a hora em que com vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus e que estavam no mundo, amou-os até o fim enquanto ceava. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho e deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora o Pai memorial da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação para o mundo inteiro. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação que destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo, nos tornemos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. E agora, ó Pai, lembrai-nos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Marco Aurélio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros da vossa igreja, os fiéis que ao redor deste altar se unem à nossa oferta, o povo que vos pertence e aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os defuntos, os quais só vós conhecestes a fé. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, alcançar a herança eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, do vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos, por Cristo Senhor nosso, por quem dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. Caríssimos irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Rapaz, Rapaz de Cristo. Rapaz de Cristo. Pai de Cristo. Pai de Cristo. Pai de Cristo.
Pai de Cristo. Pai de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso direito de Deus é amar, mas em tua palavra vai ser salvo. Ensinai-vos, Senhor, a rezar. Ensinai-vos, Senhor, a rezar. Ensinai-vos, Senhor, a rezar. Ensinai-vos, Senhor, a rezar. Senhor, eu clamo por vosso Rei. Quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração, sua voz como incenso. Minhas mãos como oferta da tarde. Ensinai-nos, Senhor, a rezar. Ensinai-nos, Senhor, a rezar. Recebemos, Senhor, o divino sacramento, memorial perpétuo da paixão do vosso Filho. Concedei nossos pedidos e sirva para a nossa salvação, porque Ele mesmo nos deixou em seu inefável amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, em lugar de orarmos a oração pelas vocações, eu convido todos vocês a orarmos juntos uma Ave Maria, Mãe de todos os sacerdotes, na intenção do nosso irmão religioso Jardel, Ricardo. No próximo sábado será ordenado um diácono para a nossa igreja e daqui a um ano, com a graça de Deus, um sacerdote para a igreja. Então, nessa Ave Maria, coloquemos a vida dele, esse caminho vocacional que ele ainda faz, pedindo a Deus que também envie mais operários para a sua mesa. Com fé, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
posso estar aqui com vocês. Como o Joaquim disse, é sempre muito corrido, mas eu louvo e bendigo a Deus pela sua providência e conceder a graça de estar aqui, pelo menos uma santa missa com vocês. Então, agradeço o amor, o carinho, a acolhida, a oração de cada um de vocês e sempre muito feliz em retornar para a minha casa. É aqui que Deus me escolheu, é aqui que Deus me chamou, é aqui que Deus sempre quer que eu venha para estar orando com vocês ao Pai. Então, muitíssimo obrigado, Deus abençoe. Vamos agora pedir a Deus que nos abençoe. Nessa bênção, clamemos de maneira especial essa bênção por todos os nossos avós. Eu convido a você agora nessa bênção a trazer no seu coração o seu avô, a sua avó, que talvez estão com vocês ainda, talvez já estão em Deus, mas coloque essa pessoa aí no seu coração, na sua intenção. Rezemos também por todos os nossos idosos, principalmente aqueles que mais precisam de amparo, de carinho em suas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda os dons da sua bênção. Amém. Sempre vos liberte de toda aflição e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.